Você está se tornando como Saul e ainda não percebeu. Você já se perguntou se Deus ainda está com você? Ou se em algum momento ele se afastou silenciosamente e você nem percebeu? A história de Saul não é só um capítulo antigo da Bíblia. É um alerta urgente para quem vive achando que está agradando a Deus, mas no fundo está apenas oferecendo sacrifícios, sem obediência. Nesse vídeo, você vai descobrir como a obediência parcial levou Saul à rejeição de Deus e por que isso ainda acontece hoje com tantos cristãos que vivem na aparência, mas perderam a essência. Se você sente que sua fé está fria, que suas orações não passam do teto, ou que sua vida espiritual está travada, mesmo fazendo tudo certinho, você precisa assistir até o fim. Aqui você vai entender o que realmente afasta a presença de Deus da vida de alguém e como voltar a andar em comunhão real com Ele, antes que seja tarde demais. O que aconteceu com Saul ainda pode acontecer hoje, mas também pode ser evitado. Então, se prepara porque essa verdade vai te confrontar e libertar. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like porque essa mensagem pode transformar a sua vida e você não vai querer perder nada do que vem por aí. A origem da queda. Quando Saul começou a perder Deus. No começo, Saul parecia o homem perfeito para o trono. Alto, forte, escolhido por Deus, ungido por Samuel. Mas o que ninguém via, e talvez nem ele mesmo, é que a semente da queda já estava plantada no coração dele. A queda de Saul não foi de um dia para o outro. Ela começou quando ele decidiu agradar o povo em vez de obedecer a Deus. E aqui está a primeira lição. Nem toda promoção divina é sinal de aprovação eterna. Deus pode te levantar, te usar, mas se o teu coração se desviar, Ele também pode te deixar. Quantos hoje estão vivendo exatamente como Saul? Receberam promessas, dons, ministérios, oportunidades, mas com o tempo começaram a fazer as coisas do seu jeito. Começaram a obedecer só o que era conveniente, a ajustar os mandamentos de Deus conforme a própria vontade. Deus mandava esperar, mas eles corriam. Deus mandava destruir, mas eles poupavam. Saul perdeu Deus, não por falta de capacidade, mas por falta de reverência. E é isso que precisa acender uma alerta dentro de cada um de nós. É possível continuar no trono, com a coroa na cabeça, mas sem a unção de Deus. É possível continuar liderando, pregando, cantando, servindo e já ter sido rejeitado por dentro. A ausência de Deus não vem com sirenas, às vezes ela chega no silêncio. E o mais perigoso é quando você já perdeu a presença dele, mas ainda não percebeu. Por isso, nessa primeira lição, Deus está te chamando para voltar ao início e perguntar: será que eu ainda estou te guiando ou você já me substituiu pelas suas próprias vontades? Essa é a semente da ruína, quando trocamos a voz de Deus pela voz do nosso ego. Saul começou bem, mas começou a cair no momento em que parou de obedecer completamente. E se isso aconteceu com ele, também pode acontecer comigo e com você. A obediência parcial é desobediência total. Um dos momentos mais críticos da queda de Saul acontece em 1 Samuel 15. Deus dá a ele uma ordem direta, clara, objetiva. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhes poupes. Mas Saul faz o que muitos cristãos fazem até hoje. Ele executa parte da ordem e chama isso de obediência. Ele poupa o rei Agag, preserva os melhores bois e ovelhas e ainda tenta justificar dizendo que era para sacrificar ao Senhor. Parece bonito, parece piedoso, mas diante de Deus foi rebeldia. Essa
é a ilusão da obediência seletiva. Quando a gente escolhe obedecer apenas o que nos convém, ou quando tentamos camuflar desobediência com boas intenções. Quantos hoje vivem assim? Fazem culto, jejum, oração, mas não perdoam. Dão dízimo, mas vivem na prática do pecado. Estão nos púlpitos, mas desobedecem nos bastidores. Saul quis melhorar a ordem de Deus, mas acabou sendo rejeitado por causa disso. E Samuel, como boca profética de Deus, crava uma das frases mais duras da Bíblia: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obediência parcial é como entregar um presente quebrado para Deus. Ele vê a intenção, mas recusa a oferta, porque a essência da adoração está na submissão. Deus não quer nossos esforços, Ele quer nossa obediência. Saul achou que Deus se contentaria com o culto bonito e alguns animais sacrificados, mas o que Deus queria era um coração quebrantado, disposto a obedecer, mesmo quando não fazia sentido. E talvez você esteja sentindo que Deus se calou, que a unção não flui mais, que a direção parece confusa. Talvez você esteja preso em ciclos espirituais porque ainda não entendeu que fazer 99% da vontade de Deus não é suficiente. A brecha da desobediência pode parecer pequena, mas foi por ela que a presença de Deus saiu da vida de Saul. Nessa lição, Deus está te chamando para rever onde você tem melhorado o que Ele mandou, onde você tem dado sacrifício no lugar de obediência. Ele quer teu coração inteiro, não metade. Obediência parcial é desobediência total. E essa verdade precisa nos curar antes que nos condene. O orgulho que silencia a voz de Deus. Pouca gente percebe, mas o problema de Saul não era só desobediência, era orgulho disfarçado de religiosidade. Quando Samuel confronta Saul, a resposta dele não é arrependimento, é autojustificação. Ele diz: cumpri a palavra do Senhor, 1 Samuel 15:13, mesmo tendo feito o oposto. E aqui a gente descobre o que de fato desligou Saul da presença de Deus. Ele já não ouvia mais a verdade, já não aceitava a correção, já não via pecado em sua própria conduta. Quando o orgulho se instala, ele constrói um filtro dentro da mente. Tudo o que Deus fala passa a ser reinterpretado de acordo com a nossa vontade, e isso é perigosíssimo. Orgulho é quando a gente quer parecer obediente, sem abrir mão do controle. É quando a gente faz do jeito de Deus, mas com o nosso toque final. Saul fez exatamente isso. E quando Samuel o repreende, ele tenta manipular. Honra-me agora diante do povo. 1 Samuel 15:30. Em vez de clamar pelo perdão de Deus, ele clama por reputação. Em vez de cair de joelhos, ele quer manter a aparência. Orgulho é isso, manter a imagem limpa enquanto o coração está sujo. E sabe o que é mais triste? Depois desse episódio, Deus nunca mais fala diretamente com Saul. Silêncio, rejeição, distância. Porque onde há orgulho, não há espaço para a voz de Deus. O orgulho endurece, isola e transforma o coração em solo infértil para o arrependimento. Quantos hoje estão exatamente assim? Não aceitam ser corrigidos, não admitem erro, só se arrependem se forem expostos. E até o pedido de perdão vira uma performance. Mas Deus não se impressiona com a aparência, Ele pesa o coração. Talvez você esteja em uma fase onde tudo parece calado, estagnado.
A unção não flui, os céus parecem fechados e você não entende por quê. Hoje o Espírito Santo está revelando. Pode ser o orgulho. Pode ser aquela voz interior que sempre tenta justificar seus erros, aquela resistência em reconhecer que você errou sim, que Deus tem razão e que você precisa se quebrantar de verdade. Saul perdeu o favor de Deus quando escolheu se proteger em vez de se humilhar. Que essa não seja a nossa escolha. Quando Deus se cala e você ainda está no trono, existe um momento na vida de Saul que arrepia a alma. Ele continua sendo rei, mas Deus já não está mais com ele. A coroa ainda está na cabeça. As pessoas ainda o chamam de rei. O exército ainda o segue. Mas nos bastidores invisíveis do céu, Deus já o rejeitou. O trono permanece, mas a presença foi embora. E aqui está uma das lições mais perigosas e assustadoras da vida espiritual. É possível continuar tendo estrutura, influência e até autoridade, mesmo após Deus já ter saído da história. Depois do episódio com os amalequitas, Deus se cala. Samuel também se afasta. E o silêncio de Deus não é barulhento, ele é sutil. Ele não derruba o trono, não arranca a coroa, não destrói o palácio, mas a alma de quem percebe o vazio se desintegra aos poucos. E quantos hoje estão vivendo isso? Têm ministérios funcionando, agem como líderes, se vestem como ungidos, mas já perderam o contato com o céu. Continuam no trono espiritual, mas já foram desligados do coração de Deus. É o que eu chamo de reinado zumbi, aparência de vida com ausência de unção. E sabe o que é ainda mais triste? Saul só percebe o silêncio de Deus quando precisa de uma resposta urgente. Em 1 Samuel 28, ele está cercado de inimigos e tenta buscar ao Senhor, mas Deus não responde nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim. O céu está calado. O abandono já aconteceu. O trono virou prisão. E por não suportar o silêncio, ele corre atrás de uma médium, algo que ele mesmo havia proibido. Isso mostra o nível de confusão espiritual que o afastamento de Deus gera. Você começa a quebrar os próprios princípios em busca de alívio. Quantos hoje estão assim? Estão no trono da vida, trabalho, ministério, família, sucesso aparente, mas por dentro já perderam a voz de Deus. O céu está em silêncio, mas a rotina continua. E isso é perigoso demais, porque o silêncio de Deus nem sempre é disciplina. Às vezes, já é juízo. Por isso, essa lição é um grito de alerta. Não se acomode com o fato de que as coisas parecem normais. Deus pode estar permitindo que tudo continue igual enquanto Ele já foi embora. E se você sente esse vazio, esse silêncio, essa ausência, ainda há tempo, ainda há chance de se quebrantar. Mas o trono não pode te iludir, porque o que vale não é onde você está, é se Deus ainda está com você. A dor de ser substituído sem perder a cadeira. Enquanto Saul ainda estava no trono, Deus já havia ungido Davi. Isso é forte demais. Saul continuava exercendo autoridade, mas Deus já havia transferido o propósito. Ele ainda assinava decretos como rei, mas no mundo espiritual, ele já havia sido substituído. É como se Deus dissesse: você pode continuar com o posto, mas o meu espírito já não opera mais através de você. Agora é outro que vai cumprir o que você não quis obedecer. E isso é doloroso, porque é possível ainda estar ocupando o lugar, mas já ter sido retirado da missão. Saul começou a sentir isso quando Davi começou a brilhar. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno o atormentava. E isso virou uma obsessão. Saul não conseguia mais dormir, mais reinar, mais viver, porque sabia que havia perdido o favor de Deus. E tudo piora quando ele ouve o povo cantando: Saul feriu seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Pronto, o ego ferido se transforma em perseguição. O rei que devia guiar
passa a caçar. O trono que devia abençoar, agora quer matar. E a pergunta é: quantas pessoas hoje estão tentando matar aquilo que Deus já levantou porque se recusaram a reconhecer que perderam o favor dele? Saul teve inveja, ciúmes, raiva. Tentou matar Davi com lanças. Tentou manipular as pessoas contra ele. Mas nada funcionava porque Deus estava com Davi e não mais com Saul. Essa é a dor de quem foi substituído. Ver a unção fluindo em outra pessoa e saber, no fundo, que aquilo podia ser seu se tivesse obedecido. Mas presta atenção. Deus não tirou Saul do trono no mesmo instante em que levantou Davi. Isso nos ensina algo forte. Nem toda permanência é aprovação. Deus pode deixar você no mesmo lugar por misericórdia, mas já estar operando em outra pessoa por justiça. E aí vem a grande reflexão. Será que você está reinando no lugar que Deus já passou adiante? Será que você está se apegando a uma posição enquanto o propósito já mudou de mãos? A cadeira pode continuar com você, mas o céu já pode ter trocado o nome. E só tem uma maneira de reverter isso: se quebrantando de verdade. Saul não fez isso, e por isso foi consumido por dentro enquanto Davi crescia. Se Deus ainda te dá tempo, usa, porque o mais triste não é perder o cargo, é continuar nele e saber que Deus já não está mais ali. Quando Deus já saiu, mas o inimigo ainda te usa. Um dos momentos mais obscuros da vida de Saul está em 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Essa é uma das passagens mais duras e perturbadoras da Bíblia. O Espírito de Deus sai e um espírito maligno entra. O trono está lá, a coroa também. Mas o corpo que antes era canal de unção, agora vira instrumento de tormento. E a pergunta que grita aqui é: como alguém que já foi cheio de Deus pode se tornar acessível ao inimigo? A resposta é simples e assustadora. O lugar que um dia foi ocupado pelo Espírito Santo, se for esvaziado por orgulho, desobediência e vaidade, vira campo aberto para o inimigo agir. Deus não divide espaço. Onde ele não reina mais, o inimigo invade. E o pior, Saul ainda fazia parte do povo de Deus, ainda exercia autoridade, mas suas atitudes já estavam sendo impulsionadas pelo ódio, pelo medo, pela confusão espiritual. O espírito maligno não se manifestava com possessão, mas com perturbação, desequilíbrio, decisões absurdas, tudo isso travestido de governo. Quantos hoje estão nessa condição? Pessoas que um dia foram cheias de Deus, cheias de dons, sabedoria, discernimento, mas hoje vivem perturbadas, confusas, amargas, instáveis. Por quê? Porque o Espírito se retirou e elas nem perceberam. E no vazio entrou outra voz. Uma voz que finge ser espiritual, mas alimenta o ego. Uma voz que parece zelo, mas promove perseguição. Uma voz que finge conselho, mas é controle disfarçado. E aí temos líderes manipuladores, crentes agressivos, religiosos sem amor, todos dizendo que estão servindo a Deus, mas já tomados por outra influência. A maior tragédia espiritual não é quando o inimigo aparece com chifres e fogo, é quando ele usa a mesma boca que antes pregava a verdade. Saul ainda falava em nome do Senhor, ainda liderava exércitos de Israel, mas por trás das suas decisões havia um espírito de tormento. Isso é um alerta para quem está frio, vazio, afastado, mas ainda funcionando no ministério ou na igreja. Não se iluda.
Deus pode parar de usar e o inimigo pode começar a manipular. E se isso não for detectado a tempo, o final será trágico. A boa notícia é que ainda dá tempo de impedir isso. O arrependimento ainda é a única porta que fecha as brechas. Mas ignorar o silêncio de Deus, justificar o pecado e alimentar o orgulho é um convite aberto para a escuridão espiritual. Saul virou um exemplo vivo de alguém que um dia foi cheio da presença e terminou sendo marionete do vazio. Existem histórias na Bíblia que não foram contadas para serem imitadas, mas para serem temidas. Uma dessas histórias é a de Saul, um homem que começou ungido, escolhido, levantado por Deus diante do povo, mas que terminou no silêncio de uma batalha sangrenta, sozinho, sem glória, sem voz profética, sem comunhão e sem arrependimento. Saul nos mostra que não basta começar bem, é preciso permanecer até o fim. O maior erro de Saul não foi o seu primeiro tropeço, foi a sua constante resistência em se submeter à correção de Deus. Ele foi um exemplo de alguém que teve acesso a tudo o que precisava para vencer, mas perdeu por causa do orgulho, da desobediência e de um coração não quebrantado. Quando olhamos para a vida de Paulo, vemos o oposto. Enquanto Saul se afastava da presença de Deus e se apegava ao controle humano e à aparência diante do povo, Paulo renunciava a tudo por amor a Cristo. Paulo dizia: "Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim." Gálatas 2:20. Já Saul dizia: "Honra-me agora perante os anciãos do meu povo." 1 Samuel 15:30. Viu a diferença? Paulo queria agradar a Deus, mesmo que o mundo o rejeitasse. Saul queria ser honrado pelos homens, mesmo sendo rejeitado por Deus. Essa é a tragédia: trocar a glória de Deus pela aprovação das pessoas. Saul perdeu o trono, perdeu o profeta, perdeu o respaldo espiritual, perdeu a direção. Mas, pior do que tudo isso, ele perdeu o coração quebrantado. Davi pecou, mas se arrependeu. Pedro caiu, mas chorou amargamente. Já Saul justificava, argumentava, escondia, culpava os outros. Ele mostra o fim de alguém que não cultiva a intimidade com Deus, que começa no espírito, mas termina na carne. Essa é a grande lição. Paulo terminou sua carreira dizendo: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Já Saul terminou sua vida caído sobre a própria espada. Sabe o que é mais triste? Saul morreu do lado errado da guerra. Ele estava lutando contra os filisteus, mas espiritualmente já tinha se afastado do rei verdadeiro, do reino verdadeiro, do propósito de Deus. É por isso que essa lição é um alerta poderoso. Não é sobre começar com Deus, é sobre permanecer com Ele até o fim. Não é sobre os dons que você recebeu, mas sobre o coração com o que você vive. Não é sobre a posição que você ocupa, mas sobre o arrependimento que você pratica. A vida de Saul deve nos fazer chorar, porque é a imagem de um homem que tinha tudo, menos um coração ensinável. Se quisermos terminar como Paulo e não como Saul, precisamos fazer perguntas difíceis. Estamos cultivando um coração ensinável? Estamos prontos para obedecer mesmo quando dói? Buscamos mais agradar a Deus ou as pessoas? Temos nos quebrantado quando erramos ou justificamos nossas falhas? A trajetória de Paulo só faz sentido quando olhamos para a queda de Saul, porque Deus quer nos mostrar: eu posso transformar Sauls em Paulos, mas você precisa deixar o orgulho morrer para que a graça viva em você. O silêncio divino que selou o destino de Saul. Agora chegamos ao ponto final dessa jornada sombria e ao mesmo tempo reveladora da vida de Saul. Até aqui, vimos como a obediência parcial, o orgulho e o medo do homem
pavimentaram o caminho de um rei que foi escolhido por Deus, mas rejeitado por ele. E nesta oitava parte, a história atinge seu clímax. O trono de Saul continua ocupado no físico, mas já está vazio no céu. Deus já levantou outro rei. E mesmo que Saul continue usando a coroa, o céu já não o reconhece como autoridade espiritual sobre Israel. Isso é forte. É sobre estar em posição, mas estar fora da vontade. É sobre continuar exercendo influência, mas sem a unção. É sobre o eco do silêncio divino, confirmando que Deus já se retirou. E isso, meu irmão, ainda acontece com muitas pessoas e ministérios. Quando Deus rejeita Saul, ele não o remove imediatamente do trono. E isso é assustador, porque o castigo não é sempre instantâneo. Às vezes, o juízo de Deus se revela no fato dele não estar mais presente. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, como vemos em 1 Samuel 16:14. Não houve trovão, nem terremoto, nenhum anjo descendo para arrancar a coroa da sua cabeça. Houve silêncio, e no lugar da presença de Deus, vem um espírito maligno. Saul ainda estava no trono, ainda comandava exércitos, ainda era chamado de rei, mas o céu já tinha rasgado aquele contrato. O manto foi cortado e com ele a conexão. E aqui vai a aplicação direta e dura. Há muitos que continuam atuando como se fossem autoridades espirituais, pregando, cantando, liderando, mas o Espírito já não está mais com eles. Estão em movimento, mas fora da missão. Continuam na função, mas sem a unção. E o mais perigoso, nem sempre percebem. Isso nos ensina algo crucial. O juízo de Deus pode ser silencioso. Ele não precisa gritar para te deixar saber que está ausente. Às vezes, a ausência dele é o próprio julgamento. Saul começa a tomar decisões desesperadas. Perde o norte. Busca conselhos em lugares errados. Vai atrás de uma feiticeira em Endor, porque já não ouve mais Deus. Aquele que um dia foi ungido pelo profeta Samuel, agora se humilha em busca de qualquer voz espiritual, até mesmo uma voz do inferno. Isso é o que acontece com todo aquele que perde a sensibilidade à presença de Deus. A alma entra em desespero. Saul já não era mais guiado pelo Espírito, mas pelos seus medos, suas paranoias e pela tentativa de manter uma aparência de rei. Mas era tudo fachada. Deus já havia escolhido Davi, e mesmo que o povo ainda aplaudisse Saul, o céu já não o reconhecia mais. E aqui está o ponto mais sério de todo esse estudo. A obediência parcial levou Saul à desconexão completa. Ele não foi rejeitado por um único erro, mas por um padrão de desobediência camuflado de religiosidade. Saul sacrificou sem ser sacerdote, desobedeceu e disse que era para agradar ao povo. Poupou o que Deus mandou destruir. E no fim, colheu as consequências de alguém que brinca com a santidade de Deus. Essa parte da história é um alerta final. Não adianta ter começado com Deus se hoje você vive de aparência. Não adianta ter sido ungido se você não se mantém submisso. O maior perigo da vida cristã é continuar andando, mas sem a presença. É se acostumar com o trono enquanto o céu já virou a página. Se você chegou até aqui, é porque Deus falou com você em algum momento desse vídeo. Esse momento agora é seu. Vamos orar. Feche os olhos, respire fundo e repita, ou apenas ouça em silêncio, com o coração aberto. Pai santo e justo, neste momento eu me coloco diante de Ti, não com máscaras, não com defesas, não com discursos religiosos, mas com a alma nua, com o coração exposto, porque eu entendi, Senhor, que não existe tragédia maior do que ser deixado por Ti, do que continuar respirando, mas viver longe da Tua presença, como Saul, como tantos que começaram no fogo e terminaram na frieza. Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero me acostumar com a Tua ausência.
Eu não quero me virar mais um que se acomodou com o templo, mas perdeu o Deus do templo. Pai, se em algum momento eu endureci o meu coração diante das tuas correções, se em algum momento eu preferia ouvir os homens ao invés da tua voz, me perdoa. Me mostra onde eu parei. Me revela onde o meu coração se desviou. Se eu ainda estou fazendo a tua obra, mas já sem tua unção, sem a tua voz, sem o teu sopro, eu não quero mais isso. Eu não quero seguir como Saul, fingindo que está tudo bem, enquanto os céus já estão em silêncio, enquanto o trono já virou trono de julgamento. Pai, visita agora cada área do meu coração onde eu me tornei como Saul, orgulhoso, desobediente, preocupado com a aparência, mas indiferente à essência. Visita cada lugar onde eu rejeitei tua voz e dei ouvidos ao medo. Visita cada canto escondido, cada intenção não confessada, cada pecado racionalizado. Senhor, eu te peço, não retire de mim o teu espírito. Não me abandone à minha própria vontade. Não me deixe viver no automático. Me livra do engano de parecer crente, mas já estar vazio por dentro. Me toca hoje com teu quebrantamento. Me convence do pecado, da justiça e do juízo. Me acorda da mornidão. Me tira da insensibilidade espiritual. Me leva de volta ao lugar onde eu tremia com a tua voz. Ao lugar onde bastava uma palavra tua para eu me render por completo. Espírito Santo, sonda-me agora. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai Santo, nós nos curvamos diante da Tua presença neste momento, com o coração quebrantado e os olhos abertos para a Tua palavra, que nos confronta e transforma. Ao olharmos para a história de Saul, não queremos apenas enxergar um rei que se perdeu, mas um alerta vivo que ecoa até os nossos dias. Nós não queremos repetir seus erros. Não queremos caminhar longe da Tua voz. Não queremos a aparência de espiritualidade sem a essência de obediência. Senhor, sonda-nos agora. Revela os lugares do nosso coração onde ainda há orgulho, teimosia, desobediência e religiosidade sem comunhão. Não queremos nos tornar pessoas que começaram bem, mas terminaram abandonadas por Ti. Nos ensina a Te buscar com sinceridade, com verdade, com um arrependimento que gera frutos. Ó Deus, nós nos derramamos em arrependimento, porque reconhecemos que muitas vezes temos escolhido agradar as pessoas mais do que agradar a Ti. Temos dado ouvidos ao que é popular e ignorado o que é santo. Temos oferecido sacrifícios vazios, palavras decoradas, gestos mecânicos, mas o nosso coração estava distante. Assim como Saul, muitas vezes agimos com pressa, com ansiedade, sem esperar a Tua direção. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada decisão impensada, cada atitude orgulhosa, cada vez que resistimos à correção do Teu Espírito. Clamamos hoje por um arrependimento genuíno, não aquele que apenas sente remorso pelo erro, mas aquele que muda o rumo, que se volta para Ti com choro, com confissão, com rendição completa. Nos livra de sermos como Saul. Queremos ser como Davi, pecadores sim, mas arrependidos de verdade, dispostos a mudar, dispostos a Te obedecer. Senhor, quebra hoje as fortalezas da religiosidade no nosso coração, aquilo que nos faz buscar a Tua bênção, mas não a Tua presença.
aquilo que nos leva a querer cargos, títulos, reconhecimento humano, mas que nos impede de ter um coração humilde diante de Ti. Tira de nós a síndrome de Saul, que começou escondido e terminou erguendo estátuas para si mesmo. Tira de nós todo o espírito de orgulho espiritual, toda a dureza de coração que nos impede de ouvir a Tua voz quando nos repreendes. Ensina-nos a amar a Tua correção, a desejar o Teu sim e o Teu não, a confiar na Tua soberania, mesmo quando ela vai contra os nossos planos. Nós não queremos ser visitados pelo Senhor apenas, queremos habitar na Tua presença. Queremos intimidade contigo, comunhão, dependência, entrega total. Espírito Santo, vem agora sobre quem está orando conosco. Vem sobre esta casa. Vem sobre esta pessoa que, como Saul, talvez esteja cercada de aparência, mas vazia por dentro. Vem revelar a verdade. Vem iluminar as trevas escondidas. Vem tocar o íntimo. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor não despreza um espírito contrito. E hoje nós nos quebramos diante de Ti, rasgamos o coração e dizemos: tem misericórdia de nós. Não queremos apenas ser usados por Ti, queremos andar contigo. Não queremos somente ouvir a Tua voz de vez em quando, queremos viver sob a Tua direção todos os dias. Fala conosco, mesmo quando a Tua palavra for dura, porque preferimos uma verdade que dói do que um silêncio que mata. Não nos abandones, Senhor. Não retires de nós o Teu Espírito. Não permitas que caminhemos como Saul, insensíveis, até o dia da queda final. Pai, neste momento eu me aceito diante de Ti, com o coração quebrantado, sedento por Tua presença. Não quero ser como Saul, que um dia sentiu o Teu Espírito, mas depois, por endurecer o coração, perdeu a sensibilidade à Tua voz. Deus, eu reconheço que há momentos em que me acostumei com o silêncio, em que aceitei viver longe da Tua direção, como se fosse normal viver sem ouvir Tua voz. Mas hoje, Senhor, eu clamo: restaura em mim a sensibilidade espiritual, restaura em mim a capacidade de Te ouvir nas pequenas e nas grandes coisas, nos sussurros e nos ventos fortes, nos momentos de alegria e nos de dor. Não quero apenas saber que Tu existes, eu quero viver em comunhão profunda contigo, ouvir Tua voz me guiando, me moldando, me corrigindo e me curando. Pai, em nome de Jesus, arranca de mim toda a frieza espiritual, toda dureza no coração, toda cegueira que me impede de perceber quando estás falando comigo. Abre os meus ouvidos espirituais, Senhor. Quero reconhecer Tua voz em meio ao caos, em meio à multidão, em meio ao meu próprio barulho interior. Não quero ser guiado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções ou opiniões humanas. Quero ser guiado exclusivamente pelo Teu Espírito. Que a Tua voz seja mais real para mim do que qualquer conselho humano. Que cada decisão, cada passo, cada sonho, cada escolha minha seja antes entregue diante de Ti, esperando Tua direção. Espírito Santo, se um dia eu Te entristeci, se um dia desprezei Tuas advertências, se ignorei Tua presença, eu peço, perdoa-me. Eu não quero continuar insensível como Saul, que já não discernia mais o Teu silêncio. Eu não quero seguir sem saber se estás comigo ou não. Ensina-me a valorizar Tua presença mais do que qualquer conquista ou aprovação humana. Ensina-me a buscar Tua direção como o bem mais precioso que posso ter. Fala comigo, Deus. Mesmo que seja para me corrigir, fala comigo. Prefiro Tua disciplina do que a Tua ausência. Pai,
Se por acaso a minha vida entrou num caminho onde tua voz se calou, revela-me o que precisa ser consertado. Dá-me a coragem de mudar, de voltar atrás, de obedecer sem questionar. Torna o meu coração sensível como o de uma criança, disposto a ouvir, pronto a obedecer. Que eu nunca me acostume a viver longe da tua presença. Que eu nunca me conforme com um evangelho sem teu espírito. Que eu nunca substitua a tua voz por tradições, por religião, por rituais ou por minha própria vontade. Se essa oração está fazendo sentido para você, se você também sente que em algum momento perdeu a sensibilidade à voz de Deus, fica comigo, continua orando, porque agora nós vamos clamar juntos por algo profundo, uma restauração verdadeira, viva, que venha direto do céu. Pai amado e cheio de graça, neste momento eu venho diante do teu trono com um coração humilde, pedindo que tu quebres toda a dureza que te existe em mim e em todos que estão ouvindo esta oração. Senhor, nós sabemos que o endurecimento do coração afasta a tua presença e nos torna cegos para a verdade. Assim como Saul, que teve o coração endurecido e foi afastado da tua unção, nós também precisamos ser libertos dessa condição que nos impede de caminhar contigo em plenitude. Senhor, derrama o teu Espírito Santo e traz um avivamento dentro de nós, uma sensibilidade que nos leve ao arrependimento verdadeiro e à mudança real. Quebra todas as barreiras, todas as muralhas que construímos para proteger o nosso orgulho, nossas feridas, nossos medos e nossas teimosias. Que a dureza do nosso coração seja derretida pelo teu amor e que possamos voltar a ser vasos quebrantados, prontos para a tua obra, totalmente rendidos à tua vontade. Pai, não permitas que o coração endurecido nos mantenha afastados de ti. Que possamos ouvir tua voz clara e suave. Que possamos reconhecer o teu chamado e responder com obediência. Que o nosso coração se abra para o teu toque transformador e para o teu perdão restaurador. Que seja um tempo de renovo, de reconciliação e de entrega completa. Porque só um coração quebrantado é fértil para a tua semente, e só através do quebrantamento nós podemos caminhar na verdadeira liberdade. Espírito Santo, vem agora tocar cada alma endurecida, cada mente resistente, cada vontade rebelde. Que o teu poder penetre profundamente e faça um movimento radical em nós. Que a gente deixe para trás o orgulho e abrace a humildade que traz vida. Que a gente se renda verdadeiramente com toda a nossa história, com todas as nossas falhas, para que sejamos usados para a tua glória. Que o teu amor derrame a força que nos leva a quebrar as correntes da dureza. Senhor, sabemos que tu és o Deus que transforma corações. Que a história de Saul não se repita em nossas vidas. Que o abandono espiritual que ele experimentou não tenha lugar em nós. Que possamos andar em intimidade contigo, sensíveis à tua voz, quebrantados diante de ti e firmes no propósito que o Senhor tem para cada um. Se essa oração está tocando o seu coração, continue comigo. Ainda temos mais que pedir, clamar e receber do Senhor. Pai misericordioso, Deus de amor e consolo, neste momento eu clamo por todos que se sentem distantes de ti, que carregam no coração o peso do abandono e da solidão espiritual. Senhor, assim como Saul experimentou o silêncio e o afastamento da tua presença, muitos hoje se sentem esquecidos, vazios, como se o teu olhar não mais os alcançasse. Mas tu és o Deus que busca o perdido, que levanta o caído, que visita o abatido.
Eu te peço, restaura hoje cada alma ferida, cada coração cansado, cada vida que se afastou da tua presença por medo, dor ou desilusão. Senhor, cura as feridas profundas causadas pelo sentimento de abandono. Quebra as cadeias do desespero, do isolamento e da dúvida. Envolve cada pessoa com teu amor infinito, com teu abraço de pai que não desiste de nenhum dos seus filhos. Que a tua luz brilhe nas trevas internas, trazendo esperança onde há desesperança, trazendo paz aonde há tormento. Que a tua voz doce e poderosa alcance o íntimo de cada um, dizendo: eu estou contigo, não temas. Pai, para aqueles que foram rejeitados, traídos ou feridos por outros, que essa dor não os faça se afastar de ti, que o teu Espírito seja o conforto e o restaurador de vidas, que o vazio seja preenchido com a plenitude do teu Espírito Santo, que a esperança renasça e que a certeza do teu amor inabalável seja a âncora que mantém firme a fé, mesmo quando tudo parecer perdido. Senhor, assim como levantaste Saulo do chão para que se tornasse Paulo, o apóstolo dos gentios, levanta hoje cada um que se sente abatido, sem rumo, sem força. Dá-lhes um novo começo, um novo propósito, uma nova unção, que possam experimentar o teu perdão que limpa, a tua graça que transforma e a tua presença que nunca abandona. Que eles saibam que não estão sozinhos, pois tu és o Deus presente em todo o tempo, o Deus que nunca falha. Espírito Santo, vem derramar cura e esperança nesse momento, que as feridas do passado sejam tocadas pela tua mão restauradora, que cada lágrima seja enxugada e que a alegria do Senhor seja força renovada para continuar caminhando. Que o abandono do passado não defina o futuro, pois em ti há vida, há restauração, há um amor que jamais falha. Se essa oração está tocando seu coração, não se afaste, continue conosco, porque temos mais para pedir e para declarar sobre a restauração completa do teu povo. Pai eterno, santo e justo, neste momento eu me apresento diante de ti com humildade, pedindo que tu sondes profundamente o meu coração e o coração de todos que estão ouvindo esta oração. Senhor, assim como tu conheces o íntimo de cada um, revela agora os erros ocultos, as atitudes disfarçadas, as pequenas idolatrias que temos carregado sem perceber. Porque muitas vezes, Senhor, o que parecia ser fidelidade era na verdade um disfarce de orgulho, de autopromoção, de busca por reconhecimento humano em vez de honra ao teu nome. Deus, perdoa-nos por todas as vezes em que colocamos no altar coisas que não são tuas, nosso ego, nossas opiniões, nossos desejos, em vez de entregarmos tudo a ti. Perdemos o foco, nos distraímos com as vaidades do mundo, com a aprovação das pessoas e deixamos que o teu propósito para nossas vidas se perca em meio a interesses pessoais. Ajuda-nos a reconhecer essas idolatrias, mesmo aquelas que estão tão escondidas que nem sabemos que existem. Liberta-nos do cativeiro dessas falsas divindades que roubam nosso tempo, nossa dedicação e nosso amor por ti. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar onde temos nos desviado, mesmo que de maneira sutil, do teu caminho. Dá-nos coragem para confessar o que é difícil de admitir. Os pecados escondidos, os pensamentos impuros, as atitudes que ferem a comunhão contigo e com os irmãos. Que o teu Espírito Santo nos conduza ao arrependimento sincero e ao abandono completo dessas práticas que nos afastam do teu coração. Pai, purifica-nos. Lava-nos com o sangue de Jesus para que possamos nos apresentar
puros diante de Ti, sem mancha, sem culpa, totalmente rendidos. Que possamos buscar somente a Ti, com um coração íntegro e sedento por santidade. Que a nossa adoração não seja apenas palavras, mas uma vida inteira dedicada a Ti, sem reservas, sem segredos. Espírito Santo, sonda cada mente, cada sentimento, cada decisão que não honra a Deus. Conduz cada um à liberdade que só Tu podes dar. Que a verdadeira liberdade em Cristo seja manifesta em nós hoje e para sempre. Se essa oração está tocando seu coração, permaneça comigo, porque ainda vamos clamar por um avivamento completo, por um reavivamento da fé que transforma. Pai amado, Deus fiel e verdadeiro, neste momento nós nos achegamos ao Teu trono buscando um reencontro com o primeiro amor. Aquele amor puro, genuíno, ardente, que nos fez Te buscar com todo o coração quando tudo começou. Senhor, sabemos que como igreja, como cristãos, muitas vezes nos deixamos esfriar, cansar e até mesmo acomodar na caminhada contigo. Assim como a igreja em Éfeso, que abandonou seu primeiro amor, nós reconhecemos que precisamos ser despertados para aquela paixão que nos fazia vibrar, que nos fazia orar, adorar e viver para Ti com todo o nosso ser. Pai, queremos voltar ao tempo em que tudo era novo, em que a Tua presença era nosso maior desejo e nada poderia competir com o prazer de estar contigo. Queremos que o fogo do Teu Espírito Santo reacenda dentro de nós, queimando toda a frieza, toda a rotina e toda a indiferença. Que possamos ser como crianças espirituais, cheios de confiança, de fé e de alegria. Que o nosso amor por Ti seja maior do que o amor pelas coisas do mundo, pelo conforto, pela aprovação alheia. Senhor, ajuda-nos a reconhecer o que nos desviou desse amor inicial. Perdoe-nos pela negligência, pelo desinteresse, pela falta de compromisso com Tua palavra e com a Tua obra. Que o Teu Espírito Santo venha soprar vida nova em nossas almas, despertando o desejo profundo de Te buscar em oração, em leitura, em comunhão. Que a nossa vida seja um altar vivo de louvor, adoração e entrega total. Que possamos aprender a Te amar com sinceridade, sem reservas, sem interesses secundários, amando-Te acima de tudo e de todos. Que o nosso coração volte a bater forte por Ti. Que a nossa boca declare com convicção que Tu és o nosso Deus e Rei. Que esse amor nos transforme, nos guie e nos leve a obedecer-Te em tudo, sem murmurações, sem desculpas. Espírito Santo, toca cada coração agora e faz brotar uma nova paixão por Jesus. Que ninguém saia daqui sem sentir o fogo do primeiro amor reacender, iluminando a alma, inflamando a fé, restaurando vidas, porque sabemos que onde há amor verdadeiro, há vida, há transformação, há poder. E onde há amor por Ti, Senhor, há vitória contra qualquer abandono, contra qualquer silêncio. Se você está sentindo essa chama acender dentro de você, não pare. Continue orando comigo, porque ainda vamos clamar por proteção do Espírito Santo para nunca mais sermos abandonados. Pai eterno, fonte de toda vida e poder, neste momento suplicamos com todo o nosso ser que o Teu Espírito Santo nunca se retire de nós. Senhor, assim como o Espírito se retirou de Saul, trazendo escuridão, confusão e derrota, nós não queremos experimentar jamais esse abandono. Por isso, clamamos. Permanece conosco, Espírito Santo, como nosso consolador, nosso guia, nossa força e nosso refúgio. Não permita, Senhor, que nos afastemos da Tua presença por dureza de coração, por orgulho, por desobediência ou por apatia espiritual. Sustenta-nos diariamente,
renova nossa comunhão contigo, mantém aceso o fogo da fé, da esperança e do amor em nossas vidas. Que nunca nos falte a sensibilidade para ouvir tua voz, a coragem para obedecer teus comandos e a humildade para nos arrepender quando erramos. Espírito Santo, habita em nós com poder e glória. Enche-nos com o teu frescor, com o teu unçor, com a tua sabedoria e com o teu amor. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua presença constante, para que possamos andar em vitória, não dependendo das nossas forças, mas do teu mover sobrenatural. Pai, protege-nos contra qualquer tentativa do inimigo de nos afastar de ti. Guarda nosso coração e nossa mente para que permaneçamos firmes, inabaláveis e cheios da tua graça. Que sejamos sempre sensíveis ao teu sussurro e prontos a seguir onde quer que nos conduzires. Nós te louvamos e te agradecemos por nunca nos deixar sozinhos, por nunca nos abandonar, por sempre ser um Deus fiel que se compadece e restaura. Que estejamos sempre vigilantes, conscientes de que a vida espiritual depende da nossa intimidade contigo. Agora, Senhor, encerramos essa oração confiando em Ti, certos de que a Tua palavra não volta vazia e que a Tua presença nunca nos abandonará quando verdadeiramente buscarmos o Teu rosto. Se você sentiu o poder dessa oração, se seu coração foi tocado e você deseja continuar firme na presença de Deus, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais mensagens que vão fortalecer a sua fé e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Lembre-se, Deus quer restaurar sua vida e nunca vai te abandonar se você permanecer nele. Fique firme e até o próximo vídeo.